declaratórios. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre um novo recurso, que é o recurso em sentido estrito, cuja previsão encontra-se aí no artigo 581 do Código de Processo Penal. Tá, então, pessoal, aqui é necessário que vocês prestem mais atenção, porque além de ser um recurso com várias hipóteses de cabimento, nós temos que diferenciá-lo do recurso de apelação. E quem vai aí prestar exame da ordem, segunda fase, é um recurso de grande incidência no exame da ordem. Então é necessário que vocês prestem atenção na parte teórica, para que possam aí ter um domínio maior sobre a matéria. Então vamos lá, recurso em sentido estrito. O que seria esse recurso em sentido estrito? Alguns doutrinadores buscam a semelhança desse recurso com o agravo de instrumento lá no Código de Processo Civil. Mas o que eu entendo é que é uma mera semelhança, nada mais que isso, para não confundir no estudo adiante. Tá? Então, mas o que seria então o recurso em sentido estrito? É um recurso utilizado para impugnar decisões interlocutórias ou até mesmo terminativas, sentenças propriamente ditas, desde que esteja previsto no rol das hipóteses de cabimento do artigo 581. Tá? Então, o recurso de apelação, frente ao recurso em sentido estrito, ele é um recurso residual. Por quê? Nós vamos ver algumas hipóteses de sentenças definitivas ou com força de definitiva que não cabe apelação. Por que não cabe apelação? Porque está previsto nas hipóteses do artigo 581, que ele é especial em relação ao recurso de apelação, que ele é residual. Tá certo? Alguns doutrinadores falam que esse termo recurso em sentido estrito é inapropriado. Por quê? Todo recurso é em sentido estrito. O correto seria recurso inominado, por exemplo, tá? E não recurso em sentido estrito. Mas é assim que ele é tratado. Por exemplo, a apelação não deixa de ser um recurso em sentido estrito, o recurso ordinário não deixa de ser um recurso em sentido estrito, no termo, no significado da palavra reexame, né, propriamente dito. Tudo bem? Mas antes de adentrar propriamente nas hipóteses de cabimento, nós temos que trazer aqui alguns comentários, né? E dentre eles, nós vamos deparar com algumas situações em relação ao recurso em sentido estrito, que o Código de Processo Penal atual trata, que já não tem mais aplicabilidade. Por que não tem mais aplicabilidade? Porque todas as matérias que envolviam decisões do juiz da execução, antes da reforma de 84, eram impugnáveis via recurso em sentido estrito. Com a reforma da parte geral do Código Penal em 84 e a criação da Lei 7.210 de 84, que é a LEP, criou-se então, lá no artigo 197, o agravo na execução penal. Então, todas as hipóteses que eram impugnadas via rese antes de 1984, hoje não são mais. Por que não são? Eu digo hoje, a partir de 1984, por quê? Porque criou-se o agravo na execução penal. Então, muitas hipóteses que nós vamos verificar no artigo 581
não tem mais aplicabilidade em relação ao recurso em sentido estrito. Por quê? São hipóteses que são impugnáveis através do agravo à execução, que está previsto lá na lei de execução, no artigo 197 da lei. Tá certo? Mas isso no decorrer do estudo, eu vou indicar para vocês quais são as hipóteses que não têm mais aplicabilidade, ou seja, não cabe mais recurso em sentido estrito, e sim agravo à execução. Tá? Nós vamos estudar uma a uma. Tudo bem? Bom, então nós vamos falar agora e responder, ou tentar responder uma pergunta, indicando aí a parte doutrinária e a parte jurisprudencial, uma pergunta que nós temos que responder. O rol das hipóteses de cabimento do artigo 581, ele é taxativo ou exemplificativo? Taxativo. Prestem atenção nessa pergunta. Ele é taxativo ou exemplificativo? Taxativo. Taxativo? Bom, seria lógico, né? Pensarmos assim. Bom, se não fosse para ser taxativo, por que o legislador iria perder tempo em elencar as hipóteses de cabimento, se não fosse taxativo? Então, é um entendimento lógico. Ora, o rol é taxativo. Fora daquelas hipóteses, não caberia recurso em sentido estrito. Né? Assim entende Tourinho Filho, que remete ao Frederico Marx também, que sustentava em suas obras, e sustenta ainda, né, que o rol, ele é taxativo. Ele não admitiria esta interpretação extensiva ou interpretação analógica. Então, se a matéria, objeto da impugnação, não está contida nas hipóteses do artigo 581, nessa visão desses doutrinadores, não caberia recurso em sentido estrito. Aí vocês vão perguntar, mas prevalece isso? Será que esse rol, ele é realmente taxativo? Olha, aqui nós vamos estudar a possibilidade de fazer uma interpretação analógica, uma interpretação extensiva em relação às hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Mas não é pura e simplesmente criar situações não queridas pelo legislador. Criar situações não queridas pelo legislador. Nós temos que obedecer o espírito da lei, a vontade do legislador, mas nem todas as vontades do legislador está contida no artigo 581. Por quê? Mesmo pela inovação da lei processual penal, ele jamais iria conseguir contemplar todas as hipóteses. Mas não podemos imaginar uma hipótese que contraria aquilo que é querido pelo legislador. Eu vou exemplificar para vocês, são várias hipóteses que nós vamos exemplificar. A começar, por exemplo, para que vocês possam entender, e a partir daí nós damos seguimento à matéria, eu vou falar do artigo 581, inciso 1. Quem pode fazer a leitura do artigo 581, inciso 1? Caberá recurso em sentido estrito quando? Inciso 1. Que não receber a denúncia ou a queixa. Então, que não receber a denúncia ou a queixa significa quando o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa. Esta é a primeira hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Vamos ver se vocês entenderam dessa questão que eu disse que admite a interpretação extensiva, a interpretação analógica. Isso, mas quem admite? Fernando Capês, Magalhães Noronha, o próprio STJ, o próprio STF,
né, a sexta turma do STJ, o STF tem dado esta interpretação extensiva às hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Edilson também, Mongenor Bonfim também admite essa interpretação extensiva. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Bom, que rejeitar a denúncia ou a queixa cabe recurso em sentido estrito, que para resumir, nós vamos tratar agora de simplesmente recurso em sentido estrito. Bom, já que eu estou falando que admite a interpretação extensiva, a interpretação analógica, que a lei processual admite, não admite? Lá no artigo 3º do Código de Processo Penal diz que no processo penal é admitido a interpretação analógica, interpretação extensiva, os costumes, princípios gerais do direito, tudo isso é admitido, tá? Mas agora eu vou perguntar para vocês, a decisão do juiz que recebe a denúncia ou a queixa, cabe res? Já que eu estou afirmando a vocês que admitiria então uma interpretação extensiva? Caberia ou não? A decisão que recebe a denúncia ou queixa. Eu poderia afirmar que numa interpretação analógica que autoriza o artigo 3º do Código de Processo Penal, eu poderia falar que admite então o res? Não! Não está contrassenso que o legislador quis admitir? Olha, da decisão que rejeita cabe res. Aí da decisão que recebe está a contrassenso do legislador e não está previsto na lei. Se estiver previsto na lei, o contrassenso daquilo que o legislador fala seria admitido, mas aqui não, aqui é o oposto daquilo que é desejado pelo legislador. Então, é lógico que se a decisão que recebe a denúncia ou a queixa não existir justa causa para a sua existência, envolvendo o direito de locomoção, nós estamos diante de um constrangimento legal, cabível o quê? Habeas corpus. Mas não caberia recurso em sentido estrito. Agora vejam esse outro exemplo. A decisão do juiz que rejeitou o aditamento da denúncia ou da queixa. Prestem atenção. O promotor quer aditar a denúncia ou a queixa. O juiz rejeita o aditamento. Está previsto nas hipóteses do artigo 581? Não está previsto. Mas será que nesse caso poderíamos admitir a interpretação analógica? É evidente que sim. Está na mesma linha desejada pelo legislador, mas no entanto não está prevista expressamente. Aí sim eu posso fazer uma interpretação analógica, uma interpretação extensiva, certo? Então isso a maioria dos doutrinadores entende que o rol é taxativo, mas não deixam de admitir esta possibilidade de interpretação extensiva nesse sentido, para alcançar o espírito da lei, a finalidade última da lei, certo? E nós vamos exemplificar vários outros para vocês entenderem, tá? Já vou adiantar. Nós vamos estudar uma das hipóteses do artigo 581 que diz que da decisão que indeferir o requerimento da prisão preventiva formulada pelo Ministério Público, cabe res. Está aí nas hipóteses, veja o sexto, hipótese, aliás, sétimo, por aí, inciso 7º. Decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Não é essa. Verifica aí no artigo 581 a hipótese que fala que quando negar, arbitrar a fiança, ou é o quinto, né? Pode fazer a lei.
É o sétimo. Quebrada a fiança ou perdido o seu valor. O que mais? Vamos lá, gente. Vocês estão com os códigos na mão. Negar, arbitrar, caçar ou julgar idônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, nós vamos estudar detalhadamente essa hipótese. Eu estou só exemplificando na interpretação extensiva. Aí está dizendo, quando o juiz indefere o requerimento da prisão preventiva, qual o recurso que cabe? Tem alguma dúvida? Reze. E se ele indeferir o requerimento da prisão temporária, feito pelo Ministério Público? Caberia? Reze ou não caberia? Está na mesma linha? Prisão preventiva, prisão temporária. O legislador não fez a previsão, mas nós podemos sim dar uma interpretação extensiva. Está na mesma linha. Agora, e quando ele defere? Ele decreta a prisão preventiva, ele decreta a prisão temporária. Aí cabe reze também? Aí, se existir o constrangimento ilegal afetando o direito de locomoção, cabe habeas corpus. Outro exemplo. O juiz indeferiu o pedido do Ministério Público para que fosse decretada uma medida cautelar alternativa à prisão. Por exemplo, monitoramento eletrônico. Promotor, olha, entendo que é necessário aplicar uma medida cautelar determinando o monitoramento eletrônico. O juiz indefere. Está previsto nas hipóteses do artigo 581? Não, mesmo porque essa hipótese de medidas cautelares foram criadas em 2010. Mas nesse caso, seria admitido a interpretação extensiva, admitindo o recurso interdistrito? Certamente, certamente seria admitido. Tudo bem? Então falamos da taxatividade do recurso em sentido estrito, mas falando nessas hipóteses de aplicação extensiva, aplicação analógica, desde que esteja respeitando o espírito da lei, a vontade do legislador, mas não prevista literalmente no dispositivo em estudo. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. É evidente que alguns casos nós vamos estar aqui diante das hipóteses do artigo 581, mas também algumas outras leis especiais podem tratar de hipótese de cabimento de reze. Por exemplo, a Lei 5.521 de 51, que trata dos crimes contra a economia popular, crime contra a saúde pública, exceto a lei de drogas. Artigo 7º fala que da decisão que determina o arquivamento do inquérito policial nesses crimes contra a economia popular, cabe reze. O Código de Trânsito estabelece quando o juiz decreta a suspensão de dirigir ou indefere requerimento do Ministério Público, está previsto no Código de Trânsito, cabe reze. Ah, mas não está no 581, mas está na lei especial. Isso é possível? Sim. Só a título de conhecimento, título histórico, para vocês terem uma ideia, a lei de imprensa, quando estava em vigência, a lei 5.250/67, ela determinava o seguinte: se o juiz rejeitasse a queixa, por exemplo, a denúncia ou a queixa, cabia o quê? Apelação. E quando o juiz recebia a denúncia ou a queixa, cabia o quê? Recurso em sentido estrito. A lei de imprensa dizia isso. Tá? Quando o juiz rejeitava, cabia apelação. Quando o juiz recebia, cabia reze. Hoje não está mais em vigência a lei 5.250/67. Só a título de conhecimento. E quando nós falamos em juizado especial, também, artigo 82 da lei 9.099, de 95, diz o seguinte:
Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa em sede de juizado especial, qual o recurso cabível? Apelação ou recurso inominado, mas tratado aqui como apelação. Não cabe rés, então, em sede de juizado especial. Certo? Cabe apelação da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa. E da decisão que recebe a denúncia ou a queixa em sede de juizado especial? Se não houver justa causa para o recebimento, afetando direito de locomoção, direto ou indiretamente, caberia o quê? Habeas corpus. Constrangimento ilegal, falta de justa causa para a existência da ação penal. Tá? Então nós tratamos aqui dessa hipótese em relação ao juizado especial. Aqui cabe apelação. Voltando então à questão do artigo 581, inciso 1. Mas antes de, já que nós exemplificamos, vamos falar então da legitimidade antes de falar propriamente das hipóteses. Né? Falamos da legitimidade e adentramos nas hipóteses de cabimento. Quem é parte legítima para propor o recurso em sentido estrito? O Ministério Público é parte legítima? Sim. O réu é parte legítima para propor? Querelante? Ação penal privada? O assistente de acusação tem legitimidade também para propor o recurso em sentido estrito? Hã? Quem lê o artigo 271? Função do assistente de acusação, Código de Processo Penal. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Olha, então, vou fazer uma pergunta. O assistente de acusação, ele tem legitimidade para requerer a prisão preventiva? Não. Estudo do semestre passado, tem ou não tem? Está lá nas hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Penal? Ele tem legitimidade? E se o juiz indeferir um requerimento apresentado pelo assistente de acusação? Ele não teria legitimidade para propor o recurso em sentido estrito? É evidente que sim. No entendimento que sim. Outros doutrinadores entendem que sim, mas alguns entendem que não. Por quê? Não prevalece. E ao meu ver não tem lógica. Porque o interesse dele é só no interesse patrimonial. É o reflexo que a sentença penal condenatória transitada no julgado tem no âmbito civil. Não é? Extrapatrimonial? Aliás, extrapenal, somente a questão patrimonial. Mas a partir do momento que o legislador autoriza ele requerer a prisão preventiva, e o Supremo já vinha entendendo desta forma, e foi positivado em essas mudanças, né, em 2010, justamente com esse sentido. Né? A função do assistente de acusação vai além desse interesse extrapenal, no interesse patrimonial. Ele vai no interesse da correta aplicação da lei. A correta aplicação da lei. Então, esse interesse também faz parte do interesse do assistente de acusação. Por isso, ele tem legitimidade para propor. Professor. Pois não. Aí, no rejeitar a denúncia, ele ainda não poderia entrar com réis. Pelo que eu lembro, ele só pode entrar como assistente já direto no processo. Se rejeitou a denúncia, não seria só o Ministério Público que tinha essa legitimidade? Que ainda não virou. Se ele receber, ele entra como assistente de acusação. Sim, ele só tem. O assistente de acusação só é admitido após o quê? A existência do processo.
Mas aqui nós vamos explicar todas as... Será que aqui é necessário intimar o pretexto réu, porque aqui não tem réu ainda, para apresentar as razões? Nós vamos falar sobre isso ainda, mas é evidente que o assistente ele só pode requerer a sua habilitação após o início do processo, após o oferecimento da denúncia e o seu consequente recebimento. Tá? Mas só falando do assistente de acusação, e além dele, tem legitimidade o ofendido ou seu representante legal, ainda que não habilitado no processo? Sim, se ele vai ser habilitado, vai ser através do assistente de acusação, mas mesmo que ele não esteja habilitado, ele tem legitimidade para oferecer o recurso em sentido estrito. Certo? Tudo bem? Bom, vamos lá então agora a falar sobre essa questão da rejeição ou da denúncia ou da queixa. Nós já estudamos no semestre passado, lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, sobre os requisitos da denúncia ou da queixa. Verificamos lá no artigo 41 todos aqueles requisitos, tá, para a sua existência. E o artigo 395 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou a queixa será rejeitada quando? Inciso 1. Vamos lá, quem pode ler o artigo 395 do Código de Processo Penal? Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Inciso 1º. For manifestamente inepta. Inciso 2º. Inciso 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou, inciso 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Olha, então o artigo 395 ele disciplina quais são as hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa. Então, se o juiz verificar que não há justa causa para a existência da ação penal, ele vai rejeitar. Por exemplo, não se tem nem sequer indícios de autoria, não se tem a materialidade do crime. Nesse caso, o juiz vai rejeitar. Tá? E será que é necessário fundamentar essa decisão? Sim. Prevalece o entendimento que não. Que seria, não seria necessária essa fundamentação pelo fato do juiz, para fundamentar, ele iria adentrar no mérito da questão. Ele estaria prejulgando a questão. Alguns doutrinadores entendem que não. Olha, pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, mas não tem prevalecido. O que se tem é uma fundamentação mínima sobre os indícios de autoria e materialidade, para que o juiz possa receber a denúncia ou a queixa. Tá? Mas não é necessário que ele fundamente esta decisão sob pena de adentrar e prejulgar, adentrando no mérito da questão antecipadamente. É isso que tem prevalecido. Certo? Bom, então diante desses requisitos, o juiz poderá rejeitar a denúncia ou a queixa. Se ele assim o fizer, o recurso é o recurso em sentido estrito. Mas nesse caso, quando ele rejeita, será que é necessário? Ele rejeitou, o promotor ou querelante propõe o recurso em sentido estrito. Será que é necessário intimar a outra parte a apresentar as razões de recurso? Que outra parte, se não estabeleceu ainda a relação processual? Existe um réu aqui? Existe um querelado aqui quando o juiz rejeita a denúncia ou a queixa? Não. Mas mesmo assim, será que ele tem que ser intimado? Sob pena de nulidade? Eu acho que sim. Quem pode ler a súmula 707 do STF? Súmula 707 do STF. Súmula 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia,
não assuprindo a nomeação de defensor dativo. Olha que interessante. O princípio da ampla defesa, né, observado desde logo, a nulidade, se não for intimado, né, o pretexto ou suposto réu para apresentar as suas contrarrazões de recurso. Certo? Bom, e se o tribunal, já deixando claro isso aqui, e se o tribunal entender que é o caso de recebimento da denúncia, que o juiz errou, o juiz não poderia ter rejeitado a denúncia ou a queixa, ele deveria ter recebido. O que o tribunal vai fazer? Ele devolve o processo e o juiz vai despachar dizendo: estou recebendo a denúncia agora? Ou o próprio tribunal já delibera no sentido de receber a denúncia ou a queixa? O próprio tribunal assim delibera. Salvo engano, a súmula 709 do STF. Súmula 709 do STF. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição de denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Certo? Então, quando o tribunal, né, dá provimento ao recurso em sentido estrito, que havia rejeitado a denúncia, o próprio tribunal já recebe a denúncia ou queixa. Devolve o processo para o primeiro grau, o juiz vai mandar intimar, né, o réu para apresentar a defesa preliminar no prazo de 10 dias. Certo? Tudo bem então? Súmula 707, súmula 709 do STF, importantíssima essa questão. Bom, em relação ao juizado, nós já falamos que no caso do juizado, o recurso cabível não é rese. Se o juiz rejeitar, o recurso cabível é apelação ou, para alguns, recurso inominado. E a decisão que recebe a denúncia ou queixa não será impugnada via rese, por faltar previsão legal, porque esta hipótese não é querida pelo legislador e não podemos interpretar analogicamente. Ora, vamos imaginar que não há justa causa para a ação penal e mesmo assim o promotor não tem interesse de agir pela prescrição. Mesmo assim o promotor oferece e o juiz recebe a denúncia. Há justa causa para o seu recebimento? Não. Há um constrangimento ilegal para você que está respondendo o processo? Se você estiver preso, é evidente, mas é patente o constrangimento ilegal, passível habeas corpus. Mesmo se você estiver solto, envolve um risco, né, eminente, envolvendo uma possibilidade de prisão futura. Também possível habeas corpus, visando o quê? O trancamento da ação penal. Tá certo? Então, deixando claro, a decisão que recebe a denúncia ou a queixa, passível então de propor o habeas corpus, conforme nós já estudamos. Não estudamos ainda habeas corpus, né? Vamos estudar na sequência. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá? Nós vamos estudar várias formas de habeas corpus: habeas corpus preventivo, habeas corpus repressivo ou liberatório, habeas corpus para trancar a ação penal, habeas corpus para trancar o inquérito policial. São várias modalidades de habeas corpus que nós vamos estudar. Tudo bem? Vamos estudar mais detalhes também, mas não agora. Eu vou falar sobre o processamento, sobre o procedimento do recurso em sentido estrito. Ah, mas aqui é possível o juiz se retratar? Ele rejeitou a denúncia. Ele pode mudar de ideia e receber a denúncia? Pode. Por isso que nós falamos que ele assemelha a um agravo de instrumento. Aqui existe o juízo de retratação. O juiz pode rever a sua própria decisão antes de encaminhar para o tribunal. Certo? E nesse caso,
A parte contrária, por simples petição, se tiver o interesse, requer que seja enviado para o tribunal para ser analisado o recurso em sentido estrito. Mas vai ser objeto de estudo lá na frente, depois que terminarmos de estudar todas as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Falamos só do inciso 1 até agora. Inciso 2. Quem pode fazer a leitura? Inciso 2. Que concluir pela incompetência do juízo. Olha, que concluir pela incompetência do juízo cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 2. Prestem atenção nesse detalhe. Prestem atenção. Esta incompetência que fala o inciso 2, somente aquela decidida no processo principal, de ofício pelo juiz, até mesmo provocado pela parte, mas não através de exceção, porque as exceções processuais são incidentes processuais. Aqui nós não estamos falando incidente. Aqui nós estamos falando o quê? Em processo principal. Então o juiz de ofício disse: olha, eu sou incompetente para julgar esse caso. Qual o recurso cabível? Res, com fundamento no 2. E se você entra junto com a resposta preliminar, você alega a incompetência do juízo. Aí ele vem e declina realmente que ele é incompetente. Qual o recurso que cabe? Reze, mas com fundamento no inciso 3º. Vamos ler o inciso 3º, só para não ficar nenhuma dúvida. O que diz o inciso 3º? Inciso 3. E julgar procedentes a exceções, salva de suspeição. Então se o juiz julga procedente a sua exceção de incompetência, qual o recurso cabível? Reze, com fundamento no quê? Inciso 3º, porque a exceção não abre um incidente processual aqui no processo penal. Então, se o juiz julgar procedente, admitindo que ele é incompetente, reze com fundamento no inciso 3º. Agora, e se ele de ofício reconhecer? Aí cabe reze também? Cabe, mas aí com fundamento no inciso 2. Prestem atenção. Outro detalhe também interessante é o artigo, se não me engano, o artigo 419 do Código de Processo Penal. O que diz aí o artigo 419? Artigo 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo 1. Não, só aí. Essa é a desclassificação proferida na primeira fase dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Prestem atenção, eu já exemplifiquei isso para vocês semana passada. Os crimes de competência do Tribunal do Júri são duas fases. A primeira fase é o sumário de culpa, a segunda fase é a fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Não é isso? Nessa primeira fase, o juiz pode decidir de 4 formas. O que ele pode fazer? Ele pode impronunciar o réu, ele pode absolver sumariamente o réu, ele pode pronunciar o réu e pode o quê? Desclassificar. Chega para o juiz o homicídio doloso. Ele recebe a denúncia, faz a instrução. Quando ele vai decidir, ele verifica que não é homicídio doloso, é um homicídio culposo. Ele está falando: olha, nesse caso eu não sou competente. Quem é competente é o juiz singular. Ele vai desclassificar de homicídio doloso para homicídio culposo e remeter os autos ao juiz competente. Não é isso que ele fará? Nesse caso, qual o recurso cabível? Com fundamento no inciso 2.
Agora, inciso 2, declarar incompetente. Detalhe, pessoal, por quê? Quando ele absolve sumariamente, né, ou impronuncia, qual o recurso que cabe? Para adiantar, apelação. Se ele impronunciar ou absolver sumariamente, o recurso é apelação. Por quê? Está previsto aqui, a apelação é residual. É uma sentença. Está previsto aqui, quando ele absolve sumariamente, ou ele pronuncia? Não, então cabe apelação. E se ele pronunciar? Está previsto aqui nas hipóteses? Tá, aí cabe resto. Quando ele pronuncia, quando ele manda para júri. E quando ele desclassifica, está previsto expressamente aqui? Fazer com fundamento no inciso 2 eu consigo resolver a questão? Sim. Não. Quando o juiz declarar a incompetência. Se ele está desclassificando, ele está dizendo que ele não é competente. Detalhe. Há quem sustente que nesse caso, quando o juiz desclassifica, cabe apelação. Se vocês puxarem na jurisprudência, vocês vão encontrar vários julgados. Desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo. Apelação, julgada procedente ou improcedente. Há quem sustente que cabe apelação. Não prevalece, mas vocês vão encontrar em julgados. É lógico nesse caso falar, mas nesse caso poderia se aplicar aí o princípio da fungibilidade. Tranquilamente. É uma das hipóteses. Nesse caso, se o sujeito deveria entrar com reza, com fundamento no inciso 2, na decisão do júri que desclassifica, ele entra com apelação, não vejo aí um erro grosseiro. Não vejo aí uma má-fé. Se estiver dentro do prazo do recurso correto, será aplicado tranquilamente o princípio da fungibilidade. Fungibilidade recursal. Tá certo? Tudo bem? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos fazer pergunta, vamos tirar dúvidas. A dúvida de um esclarece a dúvida de outro. Tá? Inciso 3º, vamos fazer a leitura. Quem pode auxiliar? Inciso 3. De julgar procedentes as execuções, salvo de suspeição. As exceções, né? Julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Então, quais são as exceções? Poderiam ser arguídas. Incompetência é uma. Litispendência é uma exceção. Coisa julgada é uma exceção. A própria ilegitimidade poderia considerar uma exceção, né? Então, são os pressupostos que impedem o desenvolvimento regular do processo. Nesse caso, se o juiz julgar procedente qualquer dessas exceções que eu acabei de dizer, qual o recurso cabível? Reze. Salva de suspeição. Por quê? A de suspeição não. Hã? Não vai poder julgar? É a lógica. Se o juiz declara suspeito, julga procedente a suspeição, tá? O que ele tem que fazer? Ele vai mandar para o juiz substituto. Teria sentido eu entrar com recurso sentido estrito para o tribunal obrigar ele a julgar? Já que ele falou que ele é suspeito? Olha a lógica. Não teria nenhum sentido. É lógico que em alguns casos, se ele julgar improcedente, caberia reza? No caso, por exemplo, da litispendência, da coisa julgada, caberia? Não caberia. Você poderia usar, se envolver o direito de locomoção aí um habeas corpus, ou se não, discutir o quê? Em preliminar no seu recurso de apelação, se eventualmente o sujeito for condenado.
certo? E nós vamos deixar claro aqui, nós falamos sempre em habeas corpus, mas o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Isso vai ficar claro conforme nós continuarmos com o estudo. Porque esse entendimento, ele vem aí de uns 6 anos para cá. Antes tudo era habeas corpus. Hoje, os tribunais todos, os tribunais de apelação, os tribunais superiores, né? Habeas corpus somente nas hipóteses de cabimento, legais de cabimento. Se a lei indica que cabe um recurso, você tem que utilizar aquele recurso que a lei determina. É lógico, falar de habeas corpus de maneira excepcional sempre é possível, somente em situação excepcional. O que não pode é, mas cabe apelação, eu vou entrar com habeas corpus e não vou entrar com apelação. Você não pode usar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Eu posso entrar com a apelação e entrar com o habeas corpus para discutir o direito de apelar em liberdade. Aí sim, que você não pode é utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo até aí? Então vamos lá, próximo. Inciso 4. Que é pronunciar o réu. Bom, esse agora é inadmissível que vocês não saibam, eu já falei várias vezes, e vocês têm a obrigação de saber o que significa isso. Que pronunciar o réu. Então, crimes de competência do Tribunal do Júri são 2 fases. Primeira fase, admissibilidade da acusação. Segunda fase, julgamento. Quando o juiz verificar na primeira fase que há indícios de autoria e a materialidade nos crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida, quem é o juiz natural para julgar esses crimes? Tribunal do... Então ele vai pronunciar o réu, mandar com que ele seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. E nesse caso, se isso acontecer, você vai fazer o quê? Qual o recurso que você pode utilizar? Está aqui, um fundamento no inciso 4. Mas aí eu vou recorrer. Enquanto não transitar em julgado esta decisão de pronúncia, ele pode ser submetido a julgamento pelo júri? Não. Somente depois que esgotar os recursos, transitar em julgado, ele vai ser submetido ao júri. Ele vai ser enviado para a segunda fase, que é a fase